Olá, olá governantes, como vão vocês? Excepcionalmente aí na sexta-feira, né? Apesar dos problemas técnicos ontem, mas estamos aí firmes. A internet ontem caiu, deu um probleminha aqui, com isso não deu certo. Mas vamos lá, voltando aí ao nosso assunto com o nosso engenheiro aí, Diogo. Eu vou chamar ele. E aí, Diogo, vamos lá? Iogo. Vamos aí. E aí, Iogo, Opa, tudo bem? boa, Fernando, tudo beleza? Tudo tranquilo? Já estava falando de Iogo, e o nome é diferente mesmo, é Iogo, né? É, exatamente. Engoliu o D ali na hora de soltar a pronúncia. Eu tenho certeza que não sou o primeiro a confundir, nem o último, infelizmente, né? A maioria vai te chama de Diogo mesmo, né? Estão me ouvindo bem aí? Diogo, para você aí tá tá travando aí. Vê aí como é que tá a sua internet. Aqui a minha tá, aparentemente hoje tá normal. Ontem eu tive um problema aí, questão da falta de energia, né? Mas agora tá tudo ok. Voltou, é que deu trabalho, voltei, tá beleza? Agora tá legal, tá legal. Bem Então, também. beleza. Agora eu Pessoal tô que escutando. estiver ouvindo bem aí, por favor, manda um joinha aí para a gente saber aqui. Mas, Diogo, e aí? Primeiramente, obrigado aí. Ontem você deu continuidade na live aí sozinho, né? Rolou a bola aí. Deu um pane aqui, rapaz. Energia. Acabou que já era 10, 11 horas da noite. Mas aí estamos aí, excepcionalmente, nessa sexta-feira, aí desse tema tão importante aí que a gente tanto ama, né? Que é loteamento. É, exatamente. Eu quis aproveitar ó, a turma que já tinha se conectado ontem com a gente lá para fazer essa introdução na parte, que é a parte antes dos projetos, né, aquela pré-análise do loteamento. Então, eu passei um pouquinho sobre as viabilidades que são feitas ali no início do negócio, vamos dizer assim, né? Isso, exatamente. Ó, só para a gente, como diz aí, começar do começo, eu vou voltar um pouquinho aí, até porque a live vai ficar gravada também depois, né? Vou estar aqui com os seus seguidores aí, quem não me conhece. Meu nome é Fernando Guedes, sou advogado. Eu atuo especificamente na área do direito imobiliário e mais ainda nesse nicho aí de loteamentos, né? Nessa questão de aprovação, na parte legal, na parte burocrática, nessa questão de cartório. Atuo em Minas Gerais, em todo o estado aí, através da internet, online, e tem um escritório presencial aqui na Zona da Mata, em Juiz de Fora. E estamos aí agora iniciando uma parceria. Como eu sempre falo, né, que o loteamento é uma construção, né, a várias mãos, né? E uma delas aí muito importante é o engenheiro, como tantos outros. Então, o advogado faz parte aí, faz uma parte dessa parceria, mas é preciso outras pessoas aí. Então, estamos juntos aí. O também é de Minas, né, Iogo? É, também sou aqui de Minas, norte de Minas, né? Estamos aqui de Montes Claros, sou engenheiro civil, Isso. especialista em loteamento, tenho especialização também em gerenciamento de projetos, e já estou um tempinho nesse trajeto aí com aprovação com projetos e execução de loteamento. Então, a gente está aí com a URB, representando a empresa Legal. que faz essa parte de assessoria e estruturação do negócio imobiliário, e estamos aqui para somar conhecimentos e, com certeza, a parte jurídica é o pontapé inicial do empreendimento nas viabilidades. Eu digo que antes do negócio acontecer, né? A gente tem que analisar ali, tomar conhecimento de tudo antes de fazer todo o Exatamente. negócio. Muita gente começa aí, né, me procura às vezes, falando que tem um loteamento, que tem uma gleba e tudo, quer parcelar. E aí, a primeira pergunta, né, que a gente sempre quer saber é a questão da documentação, né? Quero saber como está a matrícula do imóvel, como está registrado no cartório. E é muito comum lá no. Tenho certeza que você ouve isso também. As pessoas às vezes chegam e falam, não, está tudo certo, está tudo. O imóvel está registrado, tem escritura, né? E aí a pessoa acha que está. Quando a gente começa a puxar aí, a gente vai ver que não, né? Essa questão, por exemplo, que hoje muita gente confunde, na verdade, né? Loteamento, matrícula com registro de imóvel e acaba confundindo as pessoas aí. E, na verdade, uma coisa é diferente da outra, né? Aliás, desculpa, registro de imóveis com escritura, uma coisa é diferente da outra. Deixa eu colocar meu fone aqui para melhorar o áudio aí para me ouvirem melhor. Mas, então,
Acho que estão me ouvindo, né? A Tá primeira beleza. coisa aí, acho que melhora aí com fone de ouvido. A primeira coisa é realmente isso, é analisar a matrícula do imóvel, porque muita gente fala, né? Ah, não, mas meu imóvel tem escritura, tá tudo certo, e na verdade, quando a gente vai ver, a situação é complicada. Às vezes é um terreno, geralmente de herança, de alguém que deixou. Então, vamos começar por aí mesmo. O loteamento, eu acho que o ponto zero aí, eu digo que realmente é essa análise documental do imóvel. Até falei ontem no início que é assim, hoje em dia não aceita, não dá para admitir mais o empreendedor achar que só pela sua experiência, sua expertise no negócio de loteamento, ele pode sair fechando área um contrato e achar que é só o negócio imobiliário, né? Aham, Essa parte da viabilidade legal, que é essa análise minuciosa da matrícula, que a gente pega desde analisar o histórico de proprietários ali que ela teve, né? Até porque precisa registrar um loteamento, você precisa analisar os últimos 20 anos aí da terra. exatamente. E é, Pedindo, inclusive, aquela certidão vintenária, né, para saber, inclusive, a cadeia dominial ali, todos os antigos proprietários. Isso aí é fundamental. né, exatamente. E esse é um dos erros que eu mais encontro assim que eu vou fazer uma assessoria com qualquer empresa ou analisar qualquer tipo de negócio geralmente o incorporador já está com um contrato de incorporação ali com o parceiro, o contrato de parceria, e Aham, ele nem sequer tem ainda a matrícula ou a certidão de interventor na mão para saber se aquilo ali vai acontecer ou não. Porque a gente sabe muito exatamente. bem que a matrícula vai nos falar se é possível realmente lotear aquela gleba ou não. Então, a viabilidade legal ela é fundamental nesse primeiro pontapé, já no início do negócio. Sim. Exatamente. Nós comentamos ontem, né, que loteamento é uma das formas, né, de parcelamento do solo, assim como o desmembramento. E loteamento, quando a gente fala nesse tipo de parcelamento, é quando vai criar novas ruas, né? Uma coisa que é muito importante aí, também financeiramente, é um resultado muito bacana, é que às vezes é só um desmembramento, né, que vai ser feito ali na matrícula do imóvel. Então, isso aí financeiramente é muito bom para o empreendedor. E aí, entrando nessa questão aí, então, realmente loteamento é isso, é o parcelamento da gleba, né? E ontem a gente deu falou sobre isso aí, mas só para dar uma pincelada nisso aí. Exatamente. O loteamento ele parcela uma gleba maior em lotes menores e o desmembramento seria pegar essa gleba sem necessidade de abrir alguma via, alguma rua, aproveitar o arruamento já existente, vamos dizer assim, né? Exatamente. E a gleba é a fração maior daquela terra que está para ser parcelada ainda. Aham. Passando aí também essa questão do loteador, né? Que a gente fala, quando a gente fala um loteador, é uma empresa que tem um CNPJ, ou às vezes até como pessoa física também, se a pessoa tiver interesse, né? A gente sempre aconselha fazer através de uma pessoa jurídica, né? Até porque as questões legais, de segurança, e aí a gente indica se for uma questão de uma empresa em contas de participação ou uma SPE, tudo isso também tem que ser analisado, né, Diogo? Diogo. Exatamente. O loteador pode ter as duas modalidades, pessoa física ou jurídica, porém, essa recomendação da pessoa jurídica no negócio vai até para a questão tributária, né? A gente tem alguma parte dos tributos, eles são diferentes para a pessoa incorporadora, porque ela tem uma legislação que vai regir na incorporação imobiliária, que vai trazer um tributo Exatamente. menor. E até mesmo acontece muito quando a gente negocia, principalmente com o terreneiro, e ele quer se manter como pessoa física na participação, essa transferência dos imóveis que ele recebe na parte do negócio, caso ele não entre para a administração da carteira, ela também tem uma tributação maior, ou a dação, a doação do imóvel dele também vai ser um pouquinho mais custosa para ele assim. E também até a estruturação, né? O negócio vai ter um investimento jurídico mais seguro, vamos dizer assim. Diferente, exatamente. A garantia, né? Eu acho que para ambos os lados aí acontece muito essa questão da parceria, né? Para quem não sabe aí, existe a possibilidade, às vezes, da pessoa ser proprietária da terra e entrar com uma parceria dando essa área para ser loteada e a loteadora fazer a parte aí de infraestrutura e até vendas, vai depender de como vai ser essa parceria. E isso é muito importante, a questão da segurança, principalmente de quem é dono lá da terra, né? De quem é o proprietário nas questões legais lá, então é muito importante fazer uma análise dessa questão aí, qual vai ser a melhor forma qual empresa, como vai ser a melhor forma de fazer essa parceria. Isso aí é fundamental. Exatamente. E aí também, Iogo, a gente estava voltando aí, começando essa questão aí das viabilidades, né? Hoje mesmo eu estava conversando a respeito com um cliente sobre isso, que tudo, o loteamento começa primeiramente no papel, né? Hoje não tem mais essa questão da pessoa se arriscar e ir lá comprar terra e começar a passar trator lá, cortar, e porque realmente a coisa
hoje em dia mudou, né? Não só hoje em dia, tem que ter responsabilidade, é até uma questão mesmo de evolução do mercado. Então, esse loteamento começa realmente no papel. Como eu falei, primeiro essa questão jurídica é o primeiro passo, e aí depois entra, no caso, aí, né, o engenheiro para fazer essa análise da viabilidade do loteamento, ainda lá nessa fase aí entramos já nessa fase de viabilidade, né, Ivo? Exatamente. Como eu disse, não dá para mais se aventurar no mercado, né? É um mercado muito bom, a gente sabe que loteamento, o mercado imobiliário está crescendo muito, tá? A gente está num boom aí do mercado imobiliário, só que tem muito aventureiro e cada vez mais a legislação está sendo um pouco mais severa e a fiscalização, o acompanhamento do Ministério Público está sempre junto, acompanhando todo esse processo para pegar um pouco dos aventureiros, de certa forma, nos traz segurança para investir seriamente no negócio. Então, para a gente não entrar ou como aventureiro, ou até mesmo a gente na parte de assessoria, pega os novos incorporadores, novos loteadores, o primeiro passo é fazer toda essa viabilidade do negócio. Que a gente começou lá falando da viabilidade legal, que é a matrícula da gleba, essa análise documental dela e cartorária, porque se é o terreno que eu vou empreender, esse terreno tem que estar legal. Ele tem que estar totalmente desembaraçado para que eu possa seguir com as próximas etapas. Eu até costumo dizer, a gente faz um pente fino, né, na hora da proposta ali, nesse início, nessa análise de viabilidade legal, porque é o mesmo pente fino que vai ser necessário ser feito nas certidões, da matrícula dos proprietários e dos sócios investidores, lá no registro do cartório de imóveis. Então, é melhor antecipar tudo agora, já conhecendo, ao pé da letra todo o processo, para poder não ter surpresa ou não ter o desembolso, né? A gente vai entrar na parte de projetos, que é uma parte que gera um custo inicial do empreendimento, e pode ser que esse aqui precisa ser encerrado até antes. Então, exatamente. E falando aí nessa questão de viabilidade, de forma prática, Ivo, fala um pouquinho, por favor, dessa questão de, vamos lá, provavelmente aí você já tem um cronograma, né? Aí chegou para você, essa análise foi feita da matrícula, ok. Aí parte para essa questão aí da área mesmo, de fazer uma prospecção em relação a tamanho de lotes, a nivelamento. Fala um pouco dessa parte prática aí de engenheiro para a gente entender melhor isso. Beleza, eu vou falando na sequência das viabilidades, que acho que nós já passamos ontem, aí eu vou passear um pouco por elas aqui por alto, para a gente ter ideia. Mas exatamente, acabou essa fase da viabilidade legal, ela me deu start que vamos seguir com o negócio, com o empreendimento, aí a gente vai para campo literalmente. Para campo, literalmente, que eu digo, a gente vai já entrar na parte de viabilidade ambiental, que para mim também é a segunda viabilidade após a legal, das principais. Muito importante. Porque a viabilidade ambiental, o que ainda poucos dão atenção a ela e dão valor, porque ela vai analisar também o estado do solo daquela região para mim, se ela é possível parcelamento ou não. Por quê? Ela vai entrar dentro do aspecto da topografia, já logo de cara analisa, porque se tem um terreno muito íngreme, tem um limite de inclinação para ser parcelado. Então, ela entra no diagnóstico para analisar o meio físico, a vegetação, se a vegetação vai poder ser suprimida ou não, porque às vezes tem área que a gente pode suprimir a vegetação. Por exemplo, Mata Atlântica, né? A gente tem uma lei específica para a legislação da Mata Atlântica, tem uma série de condicionantes. A nossa região aqui é justamente isso aí, a Zona da Mata. Exatamente. Então, é sempre muito minucioso essa análise de estágio da vegetação. A área de preservação que possa estar existindo, algum curso d'água, nascente que tem lá dentro, e alguns pontos que possam estar interferindo diretamente ou o nosso impacto no meio ambiente, né? Seja o meio biológico, o meio que tem lá, como eu disse, meio físico também. E, às vezes, algumas glebas, que elas são remanescentes de fazendas e que vêm desdobrando, tem algumas restrições ambientais ou alguns passivos ambientais que não foram sanados. E, às vezes, isso ainda está me trazendo algum entrave ali para dar sequência, para trazer essa gleba para urbano, que o parcelamento do solo é urbano, no caso do nosso loteamento, sim, eu tenho que descaracterizar ele e trazer para urbano. Então, às vezes, na hora de trazer isso para cá, eu tenho uma série de pendências ambientais que tem que ser sanadas antes. Então, a viabilidade ambiental me dá essa análise prévia de tudo isso daí. Quando a gente falou lá, aquela questão lá, voltando um pouco na questão da parte legal, né, na viabilidade, é importante fazer também essa pesquisa aí, verificar se não tem alguma multa ou algum tipo de problema nessa área aí, como você está falando, porque às vezes houve um desdobro, a coisa foi... Por isso também é importante pegar ali na matrícula, né, essa cadeia de antigos proprietários e verificar isso tudo. Junto com a matrícula, a gente pede a certidão de ônus e ações, né, para ver se tem alguma coisa já interligada ou que está viabilizando esse empreendimento aí. Às vezes o empreendimento não é transmissível àquela gleba, né? Uhum. Próximo passo, junto com
com a ambiental, aí que a gente passa já para a análise da viabilidade urbanística e de saneamento. Que aí eu já vou ali também na prefeitura da região que eu quero estar empreendendo. Primeiro vou no entorno também conhecer como que é a região, a localização. Procuro entrar em contato com a prefeitura, secretários, para a gente poder ver qual que é o tipo de investimento e melhoria para aquela região, para trazer viabilidade para aquele meu empreendimento. E aí eu vou analisar a parte urbanística, qual que é o menor lote possível, qual que é os percentuais de áreas públicas que eu tenho que doar para o município, qual que é a legislação de parcelamento do solo, que cada município vai ter a sua lei de uso e ocupação do solo e a de parcelamento também, junto com o seu plano diretor, né, que eu tenho que seguir, até falei ontem, a gente tem que andar junto com o município, porque ele já pensou como vai se desenvolver. E a nossa função é melhorar e somar esse desenvolvimento urbano. Exatamente. Já não dá mais também para pensar em investimento só financeiro. Tem que Exatamente. E a gente, só lembrando aí, você comentou agora há pouco, né? O nosso tema hoje é loteamento urbano, né? Então a gente não está falando de área rural, nós estamos falando de área urbana ou de área de expansão urbana, e aí é o momento de você, como você falou, de procurar a prefeitura e verificar como é que está esse zoneamento lá. E isso é muito importante também, a gente sempre aconselha com os nossos clientes nesse sentido. Às vezes ir lá, né, conversar, procurar o secretário lá, ou de meio ambiente, ou enfim, lá daquela prefeitura, cidade pequena, isso acontece muito, né? Isso é muito fácil ali, aquele acesso, e conversar lá na prefeitura, quais são as diretrizes, falar que está querendo realmente desenvolver o loteamento naquela área, né? Para não realmente a coisa ficar bem ali transparente e não ter surpresas depois. A gente até costuma falar vou dizer assim, uma parte da viabilidade urbanística é a viabilidade política, né? Você entrar naquele meio para você se socializar com eles e ter esse apoio do próprio município. E ainda nesse ponto, como você falou da questão do perímetro, eu vou ver se a minha área está no perímetro urbano ou se está na zona de expansão urbana, se ela vai ser possível, né? Chegar à infraestrutura, o saneamento está até ela ou não. Se ela eu tenho já um ponto de rede de água, de esgoto, de rede elétrica que está acessível, se vai me demandar uma estrutura para levar isso até lá, então esses pontos todos já vai nessa viabilidade urbanística e de saneamento. Então já é um próximo passo já em campo também, vamos dizer assim, que a gente vai estar trabalhando. Outro ponto que também é fundamental, por isso que é bom acompanhar dentro, junto com o município, prefeitura, secretarias, já aconteceu assim, e está acontecendo mais vezes assim, que é a questão de imóveis tombados. E às vezes o município tem lá o seu casarão, o seu patrimônio histórico, seja do município ou seja o próprio IPHAN também já tombando isso daí. E aí o cara vai lá e quer fazer um loteamento que não necessariamente atinge o imóvel, a área do loteamento, porém a sua área de impacto, né? Ele vai acabar atingindo ali. Então tem que ser feita essa análise desse impacto de vizinhança que vai ser feito. E às vezes o IPHAN, por exemplo, ele impede o parcelamento. Porque essa questão aí que você falou é sobre o WAVE, né, que é o estudo de impacto de vizinhança, que é importante fazer isso aí, que justamente por causa dessa questão. Às vezes não que não esteja diretamente ali no loteamento, mas realmente vai haver um impacto ali naquele entorno onde vai ser loteado. Importante esse detalhe. E aí, só finalizando a parte urbanística e de saneamento, a gente entra também os órgãos estaduais e federais que também devem ser consultados se eu tenho um loteamento à margem de uma rodovia que é federal ou estadual. As concessionárias, né, água, esgoto e energia tem que ser consultadas. Às vezes eu tenho uma faixa de servidão ali dentro do meu terreno da gleba, que eu tenho que deixar ela reservada ou remanejá-la. Então, tem que fazer esse estudo prévio também, que impacta no urbanismo, sua área vendável e automaticamente no custo também do empreendimento. Vai dar um resultado lá na frente, né? A matemática lá, todo número é importante, né? Exatamente. E o próximo viabilidade nossa aí na sequência é exatamente a econômico-financeira. Como eu disse, não vamos entrar em um negócio pensando que é um bom negócio sem antes analisar números também. E esses números conseguem fazer essa viabilidade, obviamente, são estudos prévios que vão ser validados ao longo do desenvolvimento do empreendimento, né, da aprovação em si. E a gente reforça que até antes de lançar, a gente faz de novo essa análise dos estudos econômico-financeiros para ainda validar se está no time, se está no custo, se vai mudar. Porque o mercado pode mudar, né, Diogo? Isso aí pode haver, nesse momento aí de aprovação em tudo, pode acontecer algum fato novo ali na cidade, ou às vezes um entorno, por exemplo, uma obra pública, né, um anel rodoviário, enfim, alguma coisa que isso já vai alterar um pouco aí essa questão da viabilidade econômico-financeira, às vezes aumentando até o valor do lote, né? No início estava avaliado um determinado valor e depois isso pode aumentar. Isso aí realmente é muito importante.
Exatamente. Nessa parte da viabilidade financeira, ela chama atenção para ela porque a taxa de mortalidade da empresa nessa área de mercado imobiliário e loteamento é de 60% nos primeiros 5 anos, fecha. Por quê? Às vezes o primeiro empreendimento o cara já vai lá e investe todo aquele capital de início, sem fazer estudo, sem fazer nada, e aí de repente quando vai lançar o empreendimento, o custo do lote ficou muito alto, ele tem que transferir isso. A gente está no mundo é capitalista, a gente tem que transferir para o cliente final. Exatamente. E aí o cliente não consegue absorver, não tem uma velocidade de venda ideal, e o cara não planejou o seu desembolso, o seu fluxo de caixa ali, para suportar uma velocidade de venda lenta, por exemplo. Então ele começa a expor caixa e, infelizmente, não suporta. Não suporta. É tanto que a gente encontra diversas propostas de vendas de loteamento. Né? Exatamente. Isso aí acontece também, o Hugo, na questão de que lá atrás, naquele bate-papo lá com a prefeitura, ela também vai dar aquele toque, falou assim, olha, lá na região já tem um andamento aqui, um projeto, já tem uma... Então isso aí também vai ser importante para a pessoa não lançar um loteamento no lugar, e então esse conhecimento aí realmente é importante, para não lançar lá em algum determinada área que já tem lá um loteamento já esperando aprovação ou já em andamento, né? Exatamente. Essa parte das viabilidades é importante, a gente vinculou ela na aprovação por isso, porque a pessoa espera somente a aprovação e joga tudo em cima do órgão público, da prefeitura, né? Mas a aprovação em si, ela tem um trâmite, ela tem um rito a ser seguido, que vai depender muito mais dos projetos também, mas não necessariamente isso vai transformar o meu empreendimento a ser executável. Talvez ele não vai ser realizável quando estiver aprovado em si. Uhum. Né? Então, essa viabilidade econômico-financeira, a gente analisa tudo isso aqui para ter ideia realmente do investimento. A outra análise, como você disse, pode acontecer da mudança de mercado. Então, eu tenho que fazer uma viabilidade comercial daquilo. O meu produto que eu vou colocar naquela região vai ser atendido para aquela região? Atende aquela demanda que eu tenho para poder estar lançando ali? Porque, às vezes, eu trabalho com loteamentos de alto padrão ou de baixo, médio padrão, dependendo da classe que eu estou trabalhando, e quero implantar ele no terreno que eu achei, eu quero implantar o de alto padrão, por exemplo. Não necessariamente ele vai ser. E às vezes não é o produto para aquele local, né? É um produto que aquele local ali não vai suportar. Então isso a gente faz lá no início. Todas essas viabilidades a gente faz antecessora aos projetos, porque para me desenvolver um projeto urbanístico coerente com o empreendimento que eu quero implantar e que tenha uma demanda. E que tem uma realidade ali no entorno, né? Naquela área. Que tem uma realidade. Se aquela região que eu estou implantando tem público com poder aquisitivo para aquele meu produto, se a concorrência local ali, como você falou, a prefeitura vai me sinalizar se tem outro empreendimento em andamento, a concorrência vai impactar direto, vai influenciar o meu preço de venda, a velocidade de venda também. E essa velocidade de venda vai ser suportada ou não. E até mesmo a minha comunicação, a propaganda, como que eu vou comunicar com esse meu público-alvo. Então, isso tem que ser em campo. Isso tem que ser trabalhado antes de pensar um produto, porque você vai lançar um produto para vender. E aí você tem que trabalhar na linguagem do seu cliente e o que o cliente está querendo, qual a preferência de compra que ele tem, né? Exatamente. Isso vê muito também essa questão da viabilidade comercial, é importante ver a localização, né? Por exemplo, uma cidade grande ou uma cidade já pequena, a situação é diferente, né? Tem outros condomínios implantados ou não. Se for uma cidade pequena, eu sempre comento também com os clientes, de fazer aquela coisa boca a boca mesmo, ir lá na cidade, conversar às vezes com o corretor, com o seu fulano lá da mercearia e saber como é que é essa questão lá, né, de mercado, se tem algum loteamento, por exemplo, que começou e não deu, não terminou, né, não deu finalidade, e tudo isso é importante aí nessa parte de viabilidade comercial. Até porque a gente tem que ver a preferência também dos clientes da região, porque hoje nós já estamos com várias modalidades do loteamento, né? Uhum. Tem o loteamento aberto, tem o condomínio, tem um condomínio de lote, tem o loteamento fechado de acesso urbano, de acesso restrito. Então a gente pode trabalhar isso com a demanda, isso depende da pesquisa e vai tornar mais assertivo o empreendimento, o negócio. Exatamente. Certo? Então, de certa forma, nós passamos pelas viabilidades, todos os estudos que nós temos que fazer para antecipar os projetos e começar os projetos de forma mais assertiva também. Uhum. Aí depois dessa questão de viabilidade, Yoga, a gente já vai começando aí na parte prática, vamos dizer assim. Aí como é que, para o nosso público entender? Partimos aí para a parte já ok, deu ok, já vimos aí, começamos já na área de infraestrutura do loteamento? É a parte de projetos agora, né? Uhum. O que acontece? Em resumo, todas essas viabilidades que nós falamos desde ontem lá e passamos hoje mais uma pincelada, ela vai me trazer o norte para elaborar os projetos. Vou trazer
os componentes para essa sequência de projetos que vai ser elaborados, que aí vai vir desde o urbanístico, ambiental, já vinculado com todo o processo, né, jurídico que está vindo caminhando, e para a infraestrutura. Nisso eu já tenho o reconhecimento do local, já fui em campo, verifiquei os pontos de acesso de rede de água, de esgoto, que é o saneamento básico, as redes elétricas, para que eu possa estruturar o meu projeto e trabalhar ele com o lançamento correto. As águas pluviais, as drenagens também, às vezes eu não consigo, eu coleto toda aquela água pluvial do meu empreendimento e não consigo lançar ela de forma correta. Então eu tenho que trabalhar alguns sistemas de contenção ali dentro. Então isso também já conheci lá em campo. Tenho que verificar as vias de acesso do meu entorno, porque o meu loteamento ele tem que articular com o que já existe, ele tem que se comunicar. Exatamente. Até preciso trazer aquela população ali ao redor para dentro do empreendimento também, né? Então eu tenho que continuar aquele sistema que já existia. O sistema viário já existente. Os equipamentos urbanos também a gente coloca ali escolas, postos de saúde. Se eu tenho na proximidade, eu não tenho. Se não tiver, eu tenho que já destinar a área. Pegar aquela área que já é para ser destinada para o município, mas trabalhar ela um pouco melhor para que eu incentive o município a implantar uma escola ou um posto de saúde lá dentro. Para que isso também já me traga benefícios para o próprio bairro. O bairro tem que começar a tomar vida e ser um bairro mais independente com a sua estrutura. Com a sua estrutura. Tendo essas viabilidades todas em mão, essas análises, esses estudos que foram feitos, a gente parte sim agora para os projetos com uma etapa antecessora, que é o levantamento topográfico. Né? Agora vamos pegar assim, vamos validar em campo se tudo aquilo que estava na matrícula, o perímetro, as medidas do terreno, a área está compatível, os confrontantes estão compatíveis, e vamos começar a cadastrar toda essa área, fazer o levantamento planoaltimétrico, que aí eu vou ter as curvas de nível, a sinalização da topografia que vai ser implantada. Isso já me traz uma prévia de custo de obra, né? Se o terreno tem as suas dificuldades de terra. Só te cortando aí, mas uma coisa que é importante também verificar, que você falou aí, que é importante a dimensão da área, né? Porque geralmente essas áreas são de matrículas e registros muito antigos, na época da transcrição ainda, e dificilmente bate ali. Hoje nós temos a questão do georreferenciamento aí que vai em cima, né, que não deixa dúvida, mas geralmente existe essa possibilidade sim de fazer uma ratificação, alguma coisa nesse sentido, porque as medidas dificilmente elas batem. Quando é alguma matrícula e algum registro mais antigo, realmente é complicado essa medida bater. Então essa questão aí também já é importante também, porque qualquer diferença aí vai dar um resultado final significativo lá na hora de fazer o cálculo, né? Eu te digo que grande maioria das matrículas que chegam, elas têm a necessidade de, não necessariamente retificar a área, porque às vezes a área está compatível, mas a descrição perimétrica dela não está compatível, então a gente vai ter que compatibilizar. Às vezes é um levantamento, como se diz, levantamento antigo, então equipamentos e métodos antigos não vai ser compatíveis para a descrição hoje em dia. E muito problema também que a gente encontra é a qualificação correta do proprietário. Do proprietário, do seu cônjuge. Dos confrontantes também, né? Dos confrontantes também. Então, naquela viabilidade legal lá no início, que já está ali verificando a matrícula em si, já é também um dos gatilhos da gente já entrar com a retificação, vamos dizer assim, administrativa ainda da matrícula, somente nas qualificações, na descrição perimétrica, se caso não tenha ali uma adição diária ou não. Então, a gente já faz isso também antecipado, porque na hora de registrar o loteamento e até para aprovação, vai ser necessário estar alinhado tudo isso daí, né? Exatamente. Então, já é um ponto que determina. E esse levantamento planoaltimétrico, ele, a partir de agora, eu já começo a trabalhar a parte técnica do empreendimento. Ele é a base para todos os projetos técnicos a partir daí. Por quê? Primeiro, pelo perímetro, né? Ele me dá a limitação da área que eu posso atuar. Segundo, pelas curvas de nível, ele vai me dar a parte de topografia, onde eu vou desenvolver o urbanístico, o geométrico, terraplenagem, água, esgoto, então tudo vão caminhar nessa mesma base que eu acabei de levantar aqui. Beleza? E aí, tendo esse plano altimétrico na mão, eu tenho então a descrição e a compatibilização sim da Isso tudo lá já em campo, né, Iogo? Isso tudo já na área. Isso já na área. Hoje em dia a gente está com grandes recursos para fazer esse tipo de levantamento. Além de GPS com alta precisão, o uso de drones também, que ajuda em todos os estudos de viabilidade antecessora. A gente faz um aerolevantamento com alta precisão e consegue analisar bem essa parte da gleba aí. E aí o próximo passo nosso agora sim, o projeto urbanístico. Aí a gente começa agora a falar sobre parcelamento do solo tecnicamente. Vamos parcelar o solo com base, vamos pegar a lei, como a gente falou lá no início também, a lei de forma geral é a 6766, a lei federal.
geral, porque ela tem as suas alterações e tem as leis municipais e estaduais que também vão Devem influenciar. ser seguidas, sim. Município e Estado, né, também podem legislar nessa questão. Isso. Então, agora com foco no tema da live, os nossos projetos de loteamento. O primeiro projeto é urbanístico. Ele vai partir das viabilidades que temos em mão para tomar conhecimento de todo o negócio e o pedido de diretrizes e viabilidades do município. A gente pega a documentação do terreno, o levantamento planimétrico, vou até o município. Tem município que me pede um pré-projeto, tem município que é somente um perímetro. E aí eu solicito as diretrizes para eu poder parcelar aquela gleba. O que ele vai me responder? Vai responder com base no seu plano diretor, na sua lei de parcelamento do solo, vinculado à lei 6766, vai me responder o tamanho mínimo do lote que eu preciso, qual que é a melhor forma de parcelamento que eu vou estar naquela região, qual que é o sistema viário que tem que ser respeitado, qual o seu percentual das áreas públicas devem ser destinadas, porque a lei 6766, ela me pede até 35% de transferência ao município. E aí ele distribui onde vai estar aplicado isso aí, sistema viário, área pública, área verde, área adicional. Área de reserva. Então, a área de reserva vai sair tudo isso para a gente nas diretrizes aqui. Então, a gente faz aí o parcelamento, define lotes e arruamento no projeto urbanístico, atendendo também as áreas públicas. Aí, esse é o primeiro plano de projeto que a gente elabora, que seja na gleba específica, ou seja, um master plan, quando você quer estudar uma área maior para etapas futuras, e já apresenta isso para o município para uma análise prévia, porque ele vai dar para a gente um parecer com base nessa diretriz que a gente comentou agora. O próximo projeto, já que eu tenho o urbanístico, eu defini onde que vai ser as ruas, vai ter os lotes já definidos, o próximo projeto é o projeto geométrico. Muita gente confunde o geométrico com o urbanístico e com terraplenagem. Qual é a diferença? Acha que é tudo igual, né? O geométrico está entre os dois, ele é o meio termo, porque o urbanístico ele preocupa em parcelar os lotes, definir as áreas, definir o arruamento, dividir as quadras. Já o geométrico ele vem preocupar já com a topografia. Não ainda com a terraplenagem. Primeiro ele quer adequar o seu terreno com o urbanístico. Ele quer tornar a rua acessível encaixar ao lote. Ali, né? Exatamente. Então vai trabalhar os grades, né? A gente chama o perfil da rua horizontal e vertical. Ele faz o perfil longitudinal e o transversal dessas áreas, porque a rua tem que se comunicar com o lote, tem que trazer acesso e também as áreas públicas. Aí sim, com esse projeto geométrico eu começo já a pensar nos complementares, terraplenagem, água e esgoto. Por quê? Junto com o geométrico que define o perfil da rua longitudinal dela, eu vou começar a me preocupar com o esgoto que vai por gravidade. O escoamento da água pluvial que vai pela sarjeta, que também é por gravidade. Então eu tenho que amenizar o custo da obra, mas também tem que ser eficiente. Então a gente começa a trabalhar o geométrico, compatibilizando com o urbanístico, e de repente eu preciso sacrificar um lote ou mudar um arruamento, aí a gente começa a se comunicar nesse ponto. Aqui, só fazendo um adendo, uma observação. Outro dia eu estava conversando com um colega que atua uma outra área, né, lá para a região de Goiânia, enfim, muita baixada, né? E aqui na nossa região aqui é muito, como eu te falei, Zona da Mata, é muito aclive, né, muito declive, o relevo aqui é bem... E aí tem essa questão dos custos também, né? Porque se for uma área muito plana, tem essa questão que você falou aí do nivelamento, né? Então, são questões muito particulares aí, cada área tem uma situação específica para ser analisada. É engraçado, porque geralmente quando aparece para a gente algumas áreas muito planas, aí quem traz a área já fala assim, cara, tem a melhor área do mundo para você ali. E às vezes não é, né? Pode a área é uma mesma. E não é, nem sempre é, porque às vezes o meu ponto de coleta de esgoto está aqui na frente. E a área não consegue... Conversamos justamente sobre isso. A pessoa às vezes acha que está com a pérola lá na mão, poxa, a área é tudo baixada, tudo ok, mas na verdade essas questões aí de nivelamento e tudo, no final das contas as coisas vão piorar um pouco mais porque o custo vai ficar muito maior, né? Aí provavelmente deve usar bomba, alguma coisa nesse sentido, né? Isso, então vai alterando o impacto financeiro aí do loteamento. Aí o próximo passo, já temos o urbanístico e geométrico, seria entrar nos projetos complementares de infraestrutura. Que aí sim, agora todos eles vão ter que se comunicar com essas bases que nós já temos, as viabilidades, as diretrizes das concessionárias, o urbanístico, que já determinou o meu parcelamento, o geométrico, que definiu como que vai funcionar o meu plano, né, viário ali, os perfis das ruas e das quadras. Aí o próximo passo a gente tem para a infraestrutura, que é a terraplenagem. Por quê? Se no geométrico me demandou a regularização dessas vias e das quadras, eu tenho que trabalhar o movimento de terra. Aí o projeto de terraplenagem é o estudo do movimento de terra, não é
a definição dos grades. Os grades eu defini geometricamente, porque eu tenho que ver a Aham. altura que alcança, a largura, o afastamento que ele vai ser demandado, e a terraplenagem estuda esse movimento. Basicamente, eu vou criar seções das ruas, vou trabalhar seções mistas ou normais, para que a rua fique plana, junto com as quadras, e vou trabalhar onde eu tiro essa terra, onde eu coloco ela em outro ponto, para que eu tenha uma compensação desse volume dentro do próprio empreendimento, para diminuir o custo. Porque acontece isso. Às vezes é que está a questão de uma área muito plana, por exemplo. Às vezes você vai ter que trabalhar a terraplenagem da via para trazer o esgoto e a drenagem por uma queda de gravidade. Seja cortando ou aterrando. Uhum. E aí, se você não faz um bom projeto de terraplenagem, você vai precisar de buscar a terra fora, ou então jogar a terra para fora. Vai para o bota fora. E aí esse custo eleva. Porque o transporte, né, de material é muito mais caro hoje em dia. Você tem que colocar caminhão, ficar rodando e buscar outra área para tirar ou para colocar esse material. E ainda isso impacta de volta lá na parte ambiental. Se você for pegar uma área fora, na jazida fora, eu tenho que licenciar ela, tenho que ter autorização dela, tenho que trabalhar todo esse processo. Para onde a terra vai, né? Ou se for tirar de algum lugar, isso também vai precisar dessas Exatamente. licenças ambientais. Exatamente. Tem que trabalhar tudo, tem que estar tudo caminhando junto, tudo redondo. Exatamente. O próximo projeto depois da terraplenagem, que é a terraplenagem, no caso, seria o movimento de terra e deixar para mim as ruas até o ponto da pavimentação. Pavimentação. Então, ela nivelou para mim as quadras, as ruas e deixou no ponto para entrar a pavimentação. A pavimentação não é só o asfalto. Quando a gente fala que o pessoal tem um projeto de pavimentação, mas projeto para asfalto? Não, não é o projeto para asfalto. A pavimentação é você dimensionar a sua camada de pavimento com o tráfego que vai ser demandado naquele loteamento, naquela região. Essa questão da pavimentação tem a ver, assim, você vai medir com o fluxo que vai ter de veículos, né? Qual que é o tamanho da compactação, enfim, tamanho da compactação, como que vai ser lá, se vai usar o asfalto, qual a altura, essas coisas, né? Estou falando aqui porque eu não tenho exatamente. profundo. O tamanho da base para suportar aquela Isso, carga. Exatamente. E é engraçado para a pavimentação que muita gente também ainda não dá atenção, mas alguns municípios já cobram. Aqui em Montes Claros, por exemplo, já temos um manual de pavimentação e de drenagem já está sendo cobrado para aprovação. Porque é um ponto que foi assim, chamado a atenção. Às vezes você, loteador, está projetando um loteamento para 300 lotes. Uhum. E aí você dimensiona o pavimento para 300 lotes. Ou às vezes nem dimensiona, né? Faz uma base ali que está comum, na rua de cima usou uma base aí de 15 centímetros de espessura, asfalto de 3. E coloca aquilo ali. Só que aí os lotes, às vezes, são possíveis desmembrar, dividir em dois, desdobrar, na verdade, né? Até conversando com o condomínio faz isso daí. Então a população daquele loteamento pode dobrar. Dobrar. O tráfego também pode dobrar. Também vai dobrar, automaticamente. Vai aumentar o fluxo, então automaticamente dobra aquilo ali. E seu pavimento não estava dimensionado para aquilo. Então ele vai ter uma vida útil reduzida muito. Então E às vezes a pessoa, e às vezes também é assim, né? Como loteamento, na maioria das vezes, né? E a gente sempre indica a ser lançado em fases, né? Às vezes aquela primeira fase dá muito certo e a população ali acaba que o adensamento é muito grande, né? Então tudo isso aí o engenheiro tem que levar em conta, né? Já impacta lá na frente para ele, porque às vezes na segunda fase a primeira já está tendo que dar manutenção, né? Exatamente. E aí, para a pavimentação elaborado, a gente já tem os estudos de custo de implantação, a gente vai para a parte que é enterrada, né? Que é a parte que o dinheiro vai e ninguém enxerga, que é um dos custos pesados também da Exatamente. Que é primeiro a drenagem pluvial, que é essa captação. Hoje a gente não tem uma lei que exige a drenagem pluvial, aí a lei 6766 já implantou a exigência dessas suas alterações. Era drenagem e esgotamento sanitário, não tinha, ela veio se ajustando e já colocou. E aí a gente tem, e os municípios começaram também a colocar isso como obrigação da aprovação do projeto, que antes eles não aprovavam o projeto de drenagem, eles somente exigiam e na entrega da obra verificava se estava executado. Estava ok. Agora eles aprovam porque a gente está numa série histórica de chuvas que nunca aconteceu, vamos dizer assim, né? E a tendência é essas chuvas piorar um pouco mais com as condições climáticas que a gente tem. E a drenagem está se tornando um assunto muito importante. Importante. Porque mudou, né? A situação agora realmente está uma coisa diferente do que havia aí há 10, 15 anos atrás, e com isso vai impactar também nessa parte aí, nesse planejamento. Porque além dessas complicações climáticas que nós temos, o grande passivo nesses problemas todos, esses catástrofes tendo, é a expansão urbana, é a infraestrutura urbana mal dimensionada, mal elaborada, né, vamos dizer assim, mal estruturada, né? Também.
E aí nós, como loteadores, somos responsáveis sim para fazer da melhor forma para que isso não impacte lá no futuro. Então, por isso que o que a norma técnica fala da drenagem é um sistema de captação e coleta e afastamento da água pluvial. Às vezes o cara só capta e solta aqui no vizinho e vai embora. É. E às vezes se soltar ali, de repente daqui a pouco está voltando essa água também, então traz um sério de problemas. Então a drenagem pluvial é importantíssima, ela trabalha ali junto, alinhado com o geotécnico, com o geométrico e com a pavimentação, porque ela já vai com esses níveis, todas por gravidade, obviamente. E é o que eu falei, hoje em dia tem situações que a gente tem que projetar uma bacia de contenção dentro do empreendimento, uma bacia de retenção, porque, vamos supor, eu estou com a área mais íngreme um pouco acima de outros bairros já existentes, Sim. e eu vou impermeabilizar ela agora com a pavimentação, vai gerar um fluxo de água que não estava previsto, porque tinha infiltração, coloquei asfalto, não infiltra mais, né? Não tanto quanto antes. E ela tem uma velocidade de água agora mais rápida e acaba atingindo o prejuízo lá embaixo. Então a gente faz uma bacia de retenção para que essa água tenha um tempo de infiltração maior, uma absorção maior, e ela desce com menor velocidade, então ameniza. Então, você vê que o loteamento hoje em dia já está começando a ficar até mais técnico a implantação para evitar problemas futuros. Isso é bom para o loteador, isso é bom para o morador, para o cliente. É bom para a cidade em geral, né? Para a população. Exatamente. Só voltando lá que eu esqueci de falar na pavimentação, também tem uma parte do prédio geotécnico, tá? A gente estuda o solo, a gente trabalha, hoje em dia a gente costuma falar, terraplanagem não é pegar a terra e jogar lá e bater, compactar e ir embora. É pegar o solo específico, ver a qualidade dele, trabalhar ele, de repente precisa ser trabalhado, uma melhoria. Esse geotécnico aí é alguma questão em relação a você fazer uma perfuração ali e verificar justamente isso, né? Voltando lá anda junto com a pavimentação, então, porque ali você vai ver qual é a necessidade em decorrência do solo. É porque para o meu pavimento suportar a carga de tráfego aqui em cima é como se fosse estrutura de casa, né? Ele vai receber a carga, mas ele vai jogar para quem? Vai jogar para o solo. Esse solo também tem suporte? Tem suporte. E eu vou estudar ele na parte geotécnica, eu vou fazer toda essa análise. Esse é o estudo geotécnico. Esse é o estudo geotécnico. Então nós falamos de estrutura, só para reprisar, terraplenagem, pavimentação, o geotécnico, pluvial, a drenagem de águas pluviais, e a gente entra agora no sistema de abastecimento de água e de esgoto, que também já é a parte de saneamento. A gente teve um marco de saneamento agora regulatório, né, vamos dizer regulatório. Assim, lançado, que traz uma série de exigências novas e de qualificação desses sistemas, tá? Porque antes a gente jogava a rede ali de qualquer forma, obviamente o funcionário fiscaliza, tem o processo de aprovação, tem os técnicos que dimensionam da forma correta, porém a execução ou a finalidade daquele saneamento, pensando a longo prazo, não estava totalmente eficiente. É como você comentou um pouco antes, que é talvez a necessidade de um bombeamento, por exemplo. Então, existe muita situação de implantar a rede de esgoto sem uma análise prévia e depois descobrir que precisa de um bombeamento, porque o volume foi grande, a declividade foi pouca, não conseguiu chegar com gravidade, teve que ser trabalhado. Da mesma forma, a água. A gente coloca uma diretriz que o funcionário me passa de água, um ponto de tomada de água, e eu começo a implantar o meu empreendimento, fazer a minha rede, só que às vezes demora muito a obra e aquele ponto de água meu já está fraco a pressão. Porque a população cresceu, teve outro loteamento, distribuiu mais, e aí eu preciso bombear ou trazer a adutora de outro ponto para poder abastecer também. Isso tudo aí, Yoga, é muito importante, porque são coisas que depois, no meio do caminho, vamos dizer assim, ou lá na frente, não consegue se corrigir, né? Na maioria das vezes é complicado. Porque como é que vai reestruturar isso tudo de novo? Não tem como. Porque também é o seguinte, quando a pessoa fala da aprovação do empreendimento, aí eu volto a frisar, a aprovação por si só não é o processo somente da prefeitura. A aprovação, ele tem que estar aprovado em todas as esferas. Também na concessionária. Então a concessionária também, para receber esse empreendimento, lá no final, que a prefeitura, depois da aprovação, ela tem o recebimento da obra, que é o TVO, ela tem que estar verificada essa parte desse sistema. E aí o investidor, o engenheiro, ele tem que estar ali acompanhando na viabilidade, durante o processo, durante as aprovações, e ele está sempre validando, porque isso ainda pode ocorrer surpresa. A gente está fazendo um roteiro para minimizar os impactos e para a gente poder passar por essa jornada de aprovação da forma mais rápida. Exatamente. Mas ela tem que manter sempre... Prevenir, né, da melhor forma possível aí com os estudos, mas sempre trabalhar prevenindo aí riscos maiores e com certeza também custos financeiros aí para o loteador. Exatamente. Bom, depois de água e esgoto, a gente entra com a parte de paisagismo, arborização. Hoje em dia a gente
temos que fazer um pouco melhor, né, a parte sustentável no empreendimento. Isso aí é o que eu ouvi outro dia, é passar o batom, né? Dar aquela maquiada no negócio. Tem que passar o Enfeitar, batom. enfeitar, enfeitar. Não dá para fazer mais o mesmo, né? Então tem que fazer o trem bonito, tem que entregar da melhor forma. Eu costumo falar, quando o projeto de loteamentos aqui, a gente pensa como que eu vou morar ali, o que eu gostaria. Vou para a praça tem algum atrativo, né? O cara entrega a área institucional ali, entrega a área de praça da prefeitura, mas a prefeitura não vai fazer aquela praça Não agora. vai. E seu loteamento vai ficar sem vida ali, vai ficar abandonado, vai ficar aquele mato. Então, entrega uma praça bem feita, entrega uma arborização, entrega um paisagem legal, você já começa a criar vida naquele bairro ali. Até porque é o nome do próprio loteador, né? Se ele pensa em empreender novamente, isso aí é fundamental. Exatamente. É o cartão de visita aí, esse embelezamento, digamos assim, né, do loteamento é fundamental aí para esse empreendimento e para os outros, para os demais, né? Tem que pensar a longo prazo, tem que pensar no nome a longo prazo, com certeza. Pô, depois para isso vem a rede de iluminação pública e a rede elétrica. A gente vai para as concessionárias de energia, ela vai nos fornecer também suas diretrizes lá no início, nas viabilidades, se ela pode me atender e como que ela pode me atender. Se eu preciso levar uma extensão de rede, se a rede que já tem lá já demanda. O que eu preciso já atende bem. E aí eu faço esse processo de aprovação também com a concessionária para que eu possa estar implantando. Uhum. Então a gente conseguiu fazer aí vamos dizer, um apanhado de toda a parte técnica para aprovação, desde as viabilidades. Então, só reprisando, a gente viu viabilidades, os levantamentos planimétricos já estão ali prontos, os projetos técnicos, urbanísticos e infraestrutura já está elaborado. Cada projeto desse vai ter seus memoriais descritivos que tem que ser apresentados para execução, para aprovação. Outra coisa, Iogo, te cortando aí, mas eu vou lembrando aqui. É importante também você aconselhar aos seus clientes aí, porque eu já ouvi isso uma vez e falo aqui muito também, de você ir aprovar as fases do loteamento, você indo lá na prefeitura e aprovando fase a fase, né, em vez de deixar tudo para uma aprovação no final. O que você fala sobre isso? Digamos você assim, cumpriu a parte de drenagem, né, cumpriu essa aí, você vai lá na prefeitura e chama eles, olha, vem aqui, dá uma conferida. Como é que você aconselha nesse sentido aí? Ou deixa finalizar o processo? Vamos dizer assim, via de regra, por lei, a prefeitura ela é o órgão fiscalizador, ela já deveria fiscalizar a obra em cada etapa, de acordo com o cronograma que você apresentou. Apresenta lá. Mas a gente sabe que, infelizmente, a prefeitura não tem nem fiscal para essa área. E eu vou te falar a verdade, tem hora que você vai lá na Secretaria de Obras ou de Infraestrutura, não tem profissionais técnicos que tenham conhecimento daquela área de projeto que você apresenta. Então, o que é muito importante na época lá de obra que está fazendo, já indo lá para a parte de obras, é você ter o diário de obra próprio seu ali da construtora, do incorporador, relatando tudo que acontece no dia a dia, todas as interferências, porque às vezes não tinha registrar isso tudo, né? Registra isso, relatório fotográfico, relatório diário de obras, para quando você for solicitar o termo de verificação de obra da prefeitura, que é lá no final, que é a TVO, para descalcionar os seus votos que estão lá presos, né? Você possa estar apresentando tudo isso, porque se às vezes o cara não viu, pode ser, bom, eu não sei, eu vou implicar com isso daqui. Cara, tá aqui, tecnicamente está elaborado. Já como comprovar, né? Você já tem como comprovar isso. Já tudo comprovar. E também, aí entrando na parte de aprovação de projetos, às vezes o cara tem um empreendimento grande e quer aprovar por fases, vamos dizer assim, hoje em dia uma forma que a gente trabalha muito é que até 15 hectares a gente está com a dispensa de licença ambiental, né? Uhum. A gente não está dispensado da licença, né? Está dispensado do processo de licenciamento. Do processo de licenciamento. A gente tem aquelas licenças que são diferentes, né? Exatamente. Aí fica mais simplificado, vamos dizer assim, né? Fica no município, se o município não tem autonomia para aprovação, tem que ir para o estado, mas é mais simplificado. E aí, então, a gente trabalha por fases de até 15 hectares. Aí o cara começa a trabalhar bem. Agora, eu não aconselho o cara a aprovar 3, 4 fases de uma vez o master plan, porque ele fica vinculado ao prazo de execução das obras, que é aquele prazo de 2 anos, prorrogável mais 2, e um tempo de compromisso vinculado à área toda. Então ele tem essas complicações lá na frente. Uhum. Não, bacana. Eu acho que a ideia realmente aqui da nossa live aí, né, Diogo, é informar aí, principalmente quem está querendo lotear. Sabemos aí que essa questão de parcelamento do solo, loteamento, é um sonho de muita gente, mas tem que ter cuidado, porque senão virar um pesadelo. E a gente conversa muito sobre essa questão dessas análises. É muito melhor você gastar, que eu não vou nem dizer a palavra certa, seria investir, né, uma boa análise de viabilidade, fazer uma pesquisa antes da coisa começar, porque é realmente para não ter surpresas e depois problemas aí que podem se gerar danos aí para o resto da vida, né? Passivos ambientais aí que temos até
a questão dos crimes ambientais também, que eu vou depois trazer um colega aqui para falar sobre isso. Então, enfim, muito importante aí, foi praticamente uma aula aí para a gente entender dessas questões técnicas, né? Porque a gente do lado de cá, os advogados gostam muito de papel e ver essa questão toda que você falou aí para a gente de uma forma mais prática, né? Lá no pé no chão mesmo, lá de como que a coisa funciona. Então, acho que a ideia nossa realmente é essa e com certeza a gente vai arrumar outros temas aí para a gente continuar e deixando aqui aberto, né? Falo que nós temos aqui o Instagram, temos aí os contatos aí pessoais, né? Para quem quiser falar mais sobre esse tema ou quem quer empreender, nós, como eu falei lá anteriormente, temos uma parceria aí, eu e o Diogo, nessa área de loteamentos. Então, quem precisar aí dos serviços aí do Diogo tem um contato. Estou aqui também à disposição aí para a gente realmente mudar aí melhorar, né, o nível do mercado e com isso fazer uma nova geração aí que com certeza vai ter esses cuidados aí, pensando sempre no próximo, lá em quem vai estar lá na ponta, lá, quem vai morar lá naquele loteamento e com isso não ter problemas futuros, né, ô Diogo? Te peço aí agora, até por questão do horário mesmo, se você quiser dar uma finalizada aí, porque eu não sei aqui como é que está a questão do Instagram, eu acho que é 1 hora, mas enfim. Só para a gente finalizar, como a gente passou por toda a fase de projetos aí, a gente tem esse fluxograma, eu vou passar rapidinho por tópicos para a gente poder entender o que vai sair na aprovação, né? Agora vamos finalizar para a aprovação. Então, o primeiro ponto foi as viabilidades, levantamento altimétrico, as diretrizes municipais da prefeitura, ambiental e saneamento, né? E aí a gente passa por licenciamento ambiental, vamos trabalhar junto com a Secretaria de Ambiente ou Estado, projeto urbanístico, projeto geométrico, projeto de terraplenagem, que a gente vai Secretaria de Planejamento e Infraestrutura, pavimentação e geotecnia, a gente já elabora junto, projeto de sinalização também de trânsito, a gente passou ali, tem que estar elaborando junto com o empreendimento, projeto de água e esgoto, projeto de drenagem pluvial, e aí a gente também tem que entregar para aprovação a planilha orçamentária e o cronograma físico do empreendimento. Por que orçamentária? Porque nós vamos ter que fazer uma garantia, um calcionamento, uma hipoteca dos nossos terrenos para fazer o compromisso de obras. Temos compromisso de obras com a prefeitura. Porque ela vai te aprovar o empreendimento, mas ela quer garantir que você vai concluir ele. Senão você começa a vender e não concluiu. Então exatamente. Ela tem seus lotes calcionados ou alguma hipoteca, pode ser até financeira também. Então, nesse fluxograma, apresento todo esse pacote de projetos para aprovação do projeto urbanista da prefeitura, faço uma análise documental tudo aquilo ali e crio esse instrumento de garantia e calcionamento com o município. Aí, esse município vai aprovar e vai me dar um termo de compromisso de execução das obras. Com esse termo de compromisso, ela me dá o certificado de aprovação dos projetos e aí sim me dá o alvará para iniciar as minhas obras. A gente faz uma correlação, né, que a aprovação do projeto na prefeitura está vinculada ao início das obras. Registro de imóveis está vinculado ao início das vendas. Não confunda, não comece a vender sem registrar, porque aí nós incorremos no crime. Né? Vários problemas, exatamente. Eu já falei sobre isso nos vídeos que eu tenho anterior. E aí, então, nesse fluxograma, aprovou tudo isso, eu tenho a emissão da licença ambiental, alvará da obra, posso trabalhar legal, e eu tenho um prazo de 180 dias para registrar isso em cartório de imóveis, senão vai ter a caducidade do processo, eu tenho que voltar tudo novamente e remeter à aprovação. Então, assim, aí a parte de aprovação em cartório já é uma série de documentos, a parte jurídica já entra agora com mais peso, a gente depois fala um pouco mais. Basicamente, esse é o fluxograma: viabilidades, levantamentos, projetos, análise documental novamente, né, no final da prefeitura, e protocolo para que a gente possa estar sendo aprovado ali. Esse fluxograma todo, todas essas explicações de projetos, o que a gente vai fazer? Para ficar mais fácil para a turma que acompanhou, eu vou deixar no Insta, a gente passa também o link do site, cadastre o e-mail, e aí vamos esperar até segunda, que é o tempo do pessoal se cadastrar. Eu vou mandar um e-book com a explicação rápida de todo esse fluxograma. Muito bom. Possam se orientar e ficar acompanhando a gente mais aí. E, obviamente, no Instagram meu ou da URB, do Fernando, vamos estar soltando mais conteúdos nessa linha e estamos totalmente abertos aí, né, para qualquer consultoria, assessoria, a gente está aí para essa parceria e para orientação também que é necessário. Legal. Não, muito bom. Gostei muito aí. A gente realmente estava com essa ideia de fazer alguma coisa mesmo para esclarecer, né, alguns detalhes e foi muito importante aí. E principalmente agradeço aí a sua disponibilidade, não só aí pela live aí, mas também pelo material que você vai deixar depois. Isso aí é muito importante aí. Agradeço aí
disponibilidade. Outra coisa aí, agora só um toque aí final que eu ia falar, que você passou num ponto importante, porque tem muitos empreendedores que às vezes naquela ânsia, né, de fazer o loteamento, de ver o dinheiro girar, entre aspas, né, pega a aprovação e já vai lá, começa a vender, né, o loteamento sem fazer lá abertura de ruas, né? Então acho que isso aí é muito importante frisar também, até pela questão, enfim, a questão visual mesmo, e até por uma questão de ter um cuidado aí com o cliente, né? Que primeiro faça esse parcelamento lá, abra as vias, por exemplo, até para o cliente chegar lá e olhar. Outro dia eu estava conversando com o corretor sobre isso, para o cliente chegar lá e olhar e verificar, não, é aqui meu lote, bater uma bandeira lá, cravar e falar assim, não, aqui que é o lugar que eu vou morar, né? Esse é um ponto muito sério, para te falar a verdade, de loteamento, porque o loteamento aprovado no município, ele está, vamos dizer assim, ele não está de forma ainda legal perante o registro de imóveis. Isso. Então, a gente vai falar assim, porque o loteamento irregular ou regular, ele está regular, mas ele não está aprovado. Não está aprovado. Ele está regular porque está com o projeto aprovado. Então, ele está regular para obra, não para vendas. Tá vendo? E aí, a gente pega na 6766, se eu não me engano, ela começa a falar sobre isso no parágrafo 32, e também ela volta lá para o 50, para o artigo 50, que ela vai definir a penalidade para essa comercialização. Do seu registro. Então, até o vídeo que eu fiz anterior foi que, vamos colocar no caso extremo ali, você pode pegar de 1 a 5 anos de prisão e até 50 salários mínimos por fazer simulação de vendas, fazer cadastro de reserva, simulação de propostas, anúncios, publicidades. Então, ser um devido registro de imóveis é crime. Então, é muito importante ter consciência de que obras aprovadas, projeto aprovado, você pode iniciar obra, é alvará de obras. É porque o caminho é esse, né? Não é só aprovou na prefeitura e registrou e está tudo certo, né? Porque ali, na verdade, é o que você falou. Aprovou, mas para as obras. Lá também fez o registro, mas isso tudo tem que ser finalizado, né? É um processo, não é só pegar é mais sadio o loteador ter toda essa estrutura, essa assessoria que a gente presta exatamente para sanar esse problema, é um dos principais focos do loteador, para que, durante toda a aprovação, a gente vem caminhando já com a análise de registro, por isso que as viabilidades legais é muito importante lá de início. Então, durante a aprovação, a gente já faz todo esse trâmite para que, acabou de sair da prefeitura, vai para o cartório. O cartório, todos esses processos têm prazos definidos, principalmente cartório, é um prazo bem rigoroso deles, inclusive. Se a documentação está redonda, você vai evitar muitas notas devolutivas ali, né? Então, se a documentação está toda redonda, você entrou em cartório, vamos dizer assim, ele vai ter um prazo mínimo para poder registrar esse loteamento. E vamos colocar aqui no extremo ali, se tiver tudo ok, 60 dias, 90 dias, vou colocar no máximo, você está com isso tudo regular. E aí você tem a possibilidade de iniciar a obra com alvará na mão e com registro. E não te impede nada, então, de fazer a sua lista de espera, sua reserva, sua pré-publicidade para que... Aí já vai estar tranquilo, exatamente. E aí, então, esse caminho que nós percorremos aqui de viabilidades de projetos condiciona o loteador até essa legalidade no final do seu processo, iniciar a obra com essa possibilidade de venda. Aí o cara pode trabalhar um pouquinho mais caixa, né, preparar um pouco mais de venda, aí vai entrar para uma equipe de lançamento, estudo de mercado, que é importante também hoje em dia trabalhar isso daí, que aí já é a parte comercial. Mas foi para você ter frisado nessa parte do registro. Isso ainda acontece muito, pecam muito. E é o que eu falei, tem muito loteador que aprovou o projeto, não fez análise nenhuma, nem mesmo econômico-financeira, hoje ele não consegue nem registrar no cartão de imóveis, e aí está te vendendo o projeto aprovado. Exatamente. Mas o projeto aprovado por si só não me dá garantia. Porque o projeto aprovado, talvez esse projeto aprovado eu não registre em cartório, se eu não tiver visto a documentação anterior. Exatamente. Aí fica travado ali e não consegue depois regularizar, né? Exatamente. Então vai ter mais problemas para regularizar. Analise mais a fundo aí. Eu fiz uma live com um colega aqui também outro dia, de arquiteto, né, que a gente lida com essa questão de regularização fundiária, e falamos também sobre isso, justamente nessa questão dos loteamentos aí irregulares, clandestinos, né? Eu até brinco fantasma, né, às vezes, porque a prefeitura, a coisa foi começando, enfim, e essa regularização depois a coisa vai ficando bem mais complicada. Então, enfim, vale a pena sim esse investimento, como eu falei, frisando aí a palavra investimento, nessa questão de viabilidade, nessa questão de trabalhar aí ainda no papel, né, fazer tudo de forma correta para que não tenha surpresa no momento que a pessoa está fazendo aí, efetuando o loteamento, o parcelamento do solo.
Exatamente. Essa aí vamos dizer assim, é o nosso produto da Urb, essa assessoria completa. É isso aí. Vamos segurar na mão do loteador do início ao registro do seu Entregar empreendimento pronto. para que ele tenha sucesso aí. É isso aí. Bacana, então, Diogo. Acho que é isso aí, né? Tem mais alguma coisa para falar? Eu te cortei, me desculpa. Não, acho que a gente conseguiu passar sobre toda Acho essa que parte foi técnica de habilidades aí, e o mais o conteúdo a gente vai deixar no e-book. O pessoal, eu vou isso. deixar o link no próximo History aí, a gente divulga. Faz o cadastro, coloca o seu e-mail, que você já recebe o e-book a partir de segunda-feira, assim que todo mundo cadastrar. E aí vai ter Legal, essa mas processo. vamos arrumar mais temas aí, que esse tema aí é muito, muito amplo, né? E a gente, logo, Exatamente. logo, a gente marca mais um aí para a gente bater um papo. Não, pode deixar. Estou à disposição e agradeço o convite. Beleza, eu que agradeço aí você ter aceito aí. Como dizem aí, tamo junto, vamos para frente aí, que tem muita coisa aí para trabalhar. Tamo junto e agradeço a todos que ficou aí até agora. Com certeza. Buscando conhecimento. Uma das maiores audiências aí, muito legal. Vou deixar gravado aqui no meu Instagram aqui também. E vamos para cima aí, vamos em frente. Então, até mais. Um grande abraço aí, Hugo. Obrigado, tá? Com Até Deus mais. aí. Valeu. Tchau, tchau.